Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo é Copa Libertadores da América. O plantão do Paulinho, como sempre faz, vai antecipar para você que torce para uma destas 8 equipes, onde o seu time vai jogar, se vai ser em casa, se vai ser fora de casa. As 6 rodadas da fase de grupos, 6 rodadas, que começa a fase de grupos em 2 de abril e termina em 28 de maio. Você vai dizer para mim, não, parei um pouquinho, Paulinho, mas o Corinthians e o Bahia, eles vão disputar ainda aquela fase inicial dos mata-matas, a chamada pré-libertadores, ok? O Bahia joga inclusive dia 18 de fevereiro, que é uma terça-feira, contra o The Strongest na Bolívia, jogo de ida, pela segunda fase do mata-mata da Libertadores. Um dia depois, dia 19, quarta-feira, o Corinthians enfrenta a Universidade Central lá na Venezuela. Aí nos dias 25 e 26 de fevereiro, jogos de volta. E depois, é claro, 5 e 12 de março, os jogos de ida e volta da terceira fase. Aí, Corinthians e Bahia passando pela terceira fase vão estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas já estou projetando aqui que os dois cheguem também, exemplo de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter e São Paulo, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o plantão do Paulinho, então, vai antecipar a partir de agora onde o seu time vai jogar. A primeira rodada, a segunda rodada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta rodada da fase de grupos. Vai ser em casa ou vai ser fora de casa? Onde o meu time vai estrear, Paulinho? Como mandante ou como visitante? A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Lembrando que, pessoal, dia 19 de março acontece o sorteio para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com aqueles 4 potes, lembrando que Botafogo, Palmeiras, Flamengo e o São Paulo estão no pote 1. Pote 2, o Inter. Pote 3, o Fortaleza. E chegando à fase de grupos, Corinthians e Bahia vão estar no pote 4 da competição. Vamos lá então. Começando com quem está no pote 1. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Vamos lá então? Marque aí. Onde o seu time vai jogar. Lembrando, pessoal, essas aqui são as datas base para as disputas das rodadas. 2 de abril, por exemplo, começa a fase de grupos. Claro, vai começar no dia 1º de abril. Então, essa é uma data básica, é uma quarta-feira. Então, a rodada pode acontecer 1º de abril, que é uma terça, 2 de abril, que é uma quarta-feira, ou 3 de abril, que é uma quinta-feira. Então, na semana de 2 de abril, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo vão estrear fora de casa. Isso já é certo. Contra um time do pote 3, onde está o Fortaleza. Lembrando que os times brasileiros não podem enfrentar o Fortaleza na fase de grupos. Então, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, na estreia da Libertadores, na semana do dia 2 de abril, fora de casa, vão jogar contra Nacional de Medellín da Colômbia, Vélez Sarsfield da Argentina, Sporting Cristal ou Universitário do Peru, Tajeres da Argentina, Táchira da Venezuela ou a Laú do Chile. Então, uma destas 7 equipes, os brasileiros vão enfrentar na primeira rodada, portanto, dia 2 de abril. Segunda rodada da semana do dia 9, então pode ser 8, 9 ou 10 de abril. Vão jogar em casa, Botafogo no Rio, Flamengo no Rio, Palmeiras e São Paulo também na capital paulista. Aí as datas, né, pessoal? Ou na terça-feira, dia 8, ou na quarta, dia 9, ou na quinta-feira, dia 10. Eles jogam em casa contra um time do pote 4. Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central de Córdoba da Argentina, San Antônio Bulu Bulu da Bolívia. Ou então alguém que vem aqui da chamada pré-libertadores. Poderão ser Bahia, Corinthians, Boca Juniors. Então, um desses times aqui, a galera vai enfrentar no dia 9 de abril, nessa rodada aqui dessa semana, em casa, portanto. Terceira rodada, acontecendo na semana de 23 de abril. A galera joga fora de casa contra alguém do pote 2, onde está o Inter. Claro, eles não podem enfrentar o Internacional, vão enfrentar Olímpia do Paraguai, LDU do Equador, Libertad do Paraguai, Del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile, Estudiantes da Argentina ou então Bolívar da Bolívia. Uma destas 7 equipes, tirando o Inter aqui, né? A turma aqui vai enfrentar fora de casa dia 23 de abril. Aí vamos para o segundo turno, que começa em 7 de maio, semana de 7 de maio, 6, 7 ou 8 de maio. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo vão jogar fora de casa contra alguém do pote 4, onde poderão estar Bahia, Corinthians e também o Boca Juniors. 2 últimas rodadas, atenção, hein?
A galera cabeça de chave aqui, essa turma aqui, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, vão jogar as duas últimas rodadas em casa, como mandantes, dias 14 de maio e 28 de maio. Dia 14 na quinta rodada, contra alguém do pote 2, que é o pote do Inter lá, e no dia 28 contra alguém do pote 3, que é o pote do Fortaleza. Lembrando que a turma não pode enfrentar nem o Inter aqui do pote 2, nem o Fortaleza do pote 3. Entendeu então? Então essa é a sequência para os cabeças de chave para Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Começam jogando fora de casa, na segunda rodada jogam em casa, saem para jogar duas partidas, terceira e quarta rodadas fora de casa, e nas duas últimas vão decidir em casa. Quinta e sexta rodadas, esses 4 times vão jogar em casa, portanto, contra os seus adversários. Vamos para o Inter. O Inter está no pote 2 do sorteio que acontece no dia 19 de março. Vamos à sequência do Internacional, que é diferente da sequência dos times cabeças de chave. O Inter, que está no pote 2, vai estrear na semana do dia 2 de abril, pode ser dia 1º, terça, pode ser dia 2, quarta, pode ser dia 3, quinta. Vai jogar fora de casa contra alguém do pote 4. Pote 4 que tem Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central de Córdoba da Argentina, San Antônio da Bolívia ou então alguém que vem aqui da pré-Libertadores, Bahia, Corinthians, Boca Juniors ou então um outro clube. Então o Inter enfrenta um desses times na semana do dia 2 fora de casa. Aí o Inter vem a Porto Alegre, ao Beira-Rio, para jogar duas partidas em casa. Dia 9 de abril contra alguém do pote 3, que é o pote do Fortaleza. O Inter não pode enfrentar o Fortaleza. O Inter está na Libertadores, ele vai enfrentar então ou o Nacional da Colômbia, ou o Vélez, ou o Sport Cristal, ou o Universitário, ou o Tajeres, ou o Tátira, ou Alaú. Um desses 7 times o Inter enfrenta, portanto, no dia 9 de abril. Depois, dia 23 de abril, ainda no Beira-Rio, alguém do pote 1, algum cabeça de chave, que não poderá ser nenhum brasileiro. Então o Inter, com certeza, atenção colorados, semana do dia 23 de abril, o Inter joga em casa no Beira-Rio contra um dos 4 times que eu vou citar agora. River Plate da Argentina, Peñarol ou o Nacional do Uruguai ou o Racing da Argentina. Então é certo que o Inter, na semana do dia 23 de abril, vai jogar no Beira-Rio contra um dos 2 argentinos, ou o River ou o Racing, ou contra um dos 2 uruguaios, ou o Nacional ou então o Peñarol, ok? Vamos para o segundo turno, 7 de maio. O Inter sai aqui, pessoal, para jogar 2 partidas fora de casa. Dia 7 de maio, contra alguém do pote 3, que é o pote do Fortaleza. Lembrando? Não pode ser o Fortaleza, obviamente. E depois, 14 de maio, o Inter enfrenta alguém do pote 1, algum cabeça de chave. Que eu citei há pouco, River, Racing, Nacional de Montevidéu ou o Peñarol. E na última rodada, o Inter vai jogar em casa, dia 28 de maio, contra alguém do pote 4, onde poderão estar lá Boca Juniors, Bahia e também o Corinthians. Então esta é a sequência do Inter. O Inter estreia fora de casa contra alguém do pote 4, a joga 2 partidas no Beira-Rio contra pote 3 e pote 1, sai para jogar 2 jogos fora de casa contra alguém do pote 3 e alguém do pote 1, e na última rodada decisiva joga no Beira-Rio contra alguém do pote 4, é a sequência do Internacional que está no pote 2 do sorteio, repito que acontece dia 19 de março. Vamos para o Fortaleza. Fortaleza que vai estar no pote 3 do sorteio que acontece somente lá em março, depois da pré-Libertadores. Sequência do Fortaleza, que também muda aqui em relação aos cabeças de chave, também em relação ao Inter. O Fortaleza vai estrear em casa, no Castelão, semana do dia 2 de abril, né, pessoal? Lembrando, ou dia 1º, ou dia 2, ou dia 3, contra alguém do pote 1, contra algum cabeça de chave, que não poderá ser brasileiro. Então é certo que a estreia do Fortaleza vai acontecer no Castelão, em casa, portanto, em Fortaleza, no Ceará, contra River ou Racing da Argentina, Peñarol ou Nacional de Montevidéu. Um desses 4 times, River, Racing, Nacional ou Peñarol, um desses 4 times é certo que o Fortaleza enfrenta na estreia, na abertura da competição, na semana do dia 2 de abril. Aí o Fortaleza vai para 2 jogos fora de casa. Semana do dia 9 de abril contra alguém do pote 2, onde está o Inter. Claro, não pode enfrentar o Internacional, o Fortaleza, que é brasileiro. Então, o Inter está fora aqui. Então, o Fortaleza enfrenta Olímpia do Paraguai, LDU do Equador, Libertad do Paraguai, Del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile, Estudiantes da Argentina ou então o Bolívar da Bolívia, nesse jogo aqui do dia 9 de abril. Depois vai enfrentar fora de casa, no dia 23 de abril, alguém do pote 4, que poderá ter. O Fortaleza poderá enfrentar, aí sim, um brasileiro. Ou Bahia, ou Corinthians, ou Boca Juniors, um desses 4 aqui, ó. Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central de Córdoba da Argentina ou San Antônio Bulo-Bulo da Bolívia. Vamos para o segundo turno. Aí o Fortaleza volta para o Ceará para jogar 2 jogos em casa, no Castelão.
Semana do dia 7 de maio contra alguém do pote 2, que é o pote do Inter lá. 14 de maio, na semana desse dia aqui, contra alguém do pote 4, onde poderiam estar o Bahia, o Corinthians, Boca Juniors, etc, etc, etc. E na última decisiva rodada, o Fortaleza vai jogar fora de casa, na semana do dia 28 de maio, contra algum cabeça de chave. Então, um dos argentinos ou um dos uruguaios. River, Racing, Peñarol ou Nacional. É certo, então, que o Fortaleza, fora de casa, vai enfrentar um desses 4 times na última rodada marcada para acontecer na semana do dia 28 de maio. Então, o Fortaleza estreia em casa, joga 2 partidas como visitante, volta para Fortaleza fazer 2 jogos em casa no Castelão e na última rodada enfrenta fora de casa algum cabeça de chave ou argentino ou então um uruguaio. Vamos agora para Corinthians e Bahia, que estão, obviamente, né, pessoal, disputando as fases preliminares da Copa Libertadores, confirmando dia 18 de fevereiro. Tem o Bahia jogando na Bolívia contra o The Strongest. Depois, dia 25, na outra terça-feira de fevereiro, é o jogo da volta. Quarta-feira, 19 de fevereiro, o Corinthians pega no Chile a Universidade Central. E na outra quarta-feira, dia 26, tem o jogo da volta em São Paulo. Aí os dois passando para os seus adversários, jogam dias 5 e 12 de março, a terceira fase do mata-mata, o último antes da fase de grupos. Então digamos que o Coringão e o Bahia vão avançar, vão chegar à fase de grupos, vão estar no pote 4, ok? Sequência para Corinthians e Bahia, pessoal, vamos lá, os dois chegando na fase de grupos. Vão estrear em casa. Bahia e Corinthians jogam em casa na semana do dia 2 de abril, na fase de grupos, contra alguém do pote 2, onde está o Internacional. Claro que, mesmo sendo brasileiro, o Internacional, como o Bahia e o Corinthians vão estar aqui no pote 4, eles poderão se enfrentar o Inter. Então, estreia de Bahia e Corinthians acontece em casa, semana do dia 2 de abril, contra um time do pote 2 aqui. Olímpia do Paraguai, LDU do Equador, Internacional, Libertad do Paraguai, Del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile, Estudiantes da Argentina ou Bolívar da Bolívia. Então, Bahia e Corinthians podem se enfrentar, vão enfrentar, né, um desses 8 times, poderão enfrentar, sem dúvida alguma, o Internacional. 9 de abril, semana do dia 9 de abril, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Bahia e Corinthians jogam fora de casa contra um cabeça de chave. Aqui de novo, pessoal, como eles vão estar no pote 4, poderão se enfrentar um brasileiro. Então, na segunda rodada, fora de casa, Bahia e Corinthians vão enfrentar um dos 8 aqui, ó. Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional de Montevidéu, São Paulo ou Racing. Um dos 8 aqui eles vão enfrentar na segunda rodada. Terceira rodada, vão jogar em casa. Eles voltam para 2 rodadas em casa. Terceira e quarta rodadas em casa. 23 de abril, semana do dia 23, 22, 23 ou 24. Jogam em casa contra alguém do pote 3, onde está o Fortaleza. Repito, como Bahia e Corinthians virão da chamada pré-Libertadores, poderão se enfrentar o Fortaleza. Então, Nacional de Medellín, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Tátira ou Alaú. Um desses 8 times aqui, Bahia e Corinthians vão enfrentar no dia 23 de abril em casa na terceira rodada. Aí vamos para o retorno. Eles seguem em casa aqui, ó, abrindo o retorno, dia 7 de maio, jogando contra alguém do pote 1 com algum cabeça de chave. Poderia ser um brasileiro, poderia ser um argentino, poderia ser um uruguaio. Depois os dois saem para as 2 últimas rodadas e decisivas rodadas fora de casa. 14 de maio, quinta rodada, eles vão enfrentar alguém do pote 3, onde está o Fortaleza. E na última rodada, 28 de maio, semana do dia 28 de maio, pode ser 27, pode ser 28, pode ser 29, eles vão enfrentar fora de casa alguém do pote 2, onde está o Internacional. Então essa sequência aqui, para Bahia e Corinthians, os dois chegando na fase de grupos. Estreiam em casa, jogam fora de casa, depois 2 partidas como mandantes, e nas 2 últimas rodadas vão ser visitantes. Bahia e também Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando que, como os dois vão estar no sorteio dia 19 de março aqui no pote 4, poderão se enfrentar no seu grupo qualquer um dos brasileiros. Alguém do pote 1, Botafogo, Palmeiras, Flamengo ou São Paulo, podem enfrentar o Inter do pote 2, podem enfrentar o Fortaleza, assim, do pote 3. Portanto, passamos aqui onde o seu time poderá jogar e contra quem poderá jogar nas 6 rodadas da fase de grupos. Estamos antecipando aqui no Plantão do Paulinho onde o seu time e contra quem poderá jogar nas 6 rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, cabeças de chave, vão estar no pote 1 do sorteio. Inter vai estar no pote 2. Fortaleza no pote 3.
Corinthians e Bahia, chegando à fase de grupos, vão estar no sorteio no pote 4, sorteio que acontece, confirmando, dia 19 de março. E 2 de abril começa, portanto, a fase de grupos, claro, semana do dia 2 de abril. Pode ser na terça, dia 1º, pode ser na quarta, dia 2, ou então na quinta-feira, dia 13 de abril, a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. É isso aí, fui, tchau!